Olá, olá, a gente quer e dá. Eu quero hoje aqui falar pra gente sobre essa retrospectiva tributária que a gente está fazendo do ano de 2020. Eu vou iniciar dizendo o seguinte, sobre o julgado do STJ. Quando foi esse julgado, Mariana? Março de 2020, primeira turma. O que essa primeira turma entendeu? Tanto o filme quanto a sacola plástica do supermercado que são utilizadas para alimentos não perecíveis, elas são consideradas o quê? Insumos, por sua relevância, no caso, ao supermercado. E o que o STJ entendeu? Que esse insumo de sacola de filme plástico, ele te dá o quê? Crédito de ICMS. Gente da Life, esse julgado, ele é muito importante para o supermercado, que teve até mesmo assim uma baixa em relação à pandemia. Então, você que trabalha em rede de supermercado, advogado tributarista, tem esse julgado do STJ que te dá o que? Crédito de ICMS quando? Sacola e filme plástico do supermercado, porque eles são o quê? Insumos. A gente quer dar o seguinte, no ano de 2020, a gente falou demasiadamente de quê? De FAO e ICMS. Tanto para a empresa do Simples Nacional, como para a empresa do lucro presumido e do lucro real. E no STF, tramitam essas ações. O que eu quero falar aqui para vocês? Tanto eu quanto a doutora Amanda Marques, nós até fizemos uma live dizendo, olha, é inconstitucional uma cobrança do DIFAL e ICMS em relação à empresa do Simples Nacional. E eu quero aqui te relembrar quais foram os 5 requisitos que nós dissemos que sim, é inconstitucional. Primeiro, nós entendemos que o artigo 179 da Constituição ele é totalmente ferido, porque não há um tratamento diferenciado para a empresa do Simples Nacional em relação à empresa do lucro real e lucro presumido. Então, nós entendemos que toda a tributação do Simples, ela se iguala, ou seja, não tem um diferencial esculpido na Constituição. Primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, nós entendemos o quê? Que falta uma lei complementar. Parece assim que brasileiro gosta de fazer uma gambiarra, né? Aí o que ele fez? Convênio com paz. Não estou dizendo que o convênio com paz é gambiarra, pelo amor de Deus, não é isso. Contudo, o que eu quero te dizer é que a Constituição, ela vem dizer que matérias do âmbito tributário, elas têm que ser pelo quê? Por lei complementar. E no caso do Simples Nacional e no caso do lucro presumido e do lucro real, quem é que fez toda essa legislação foi um convênio. O convênio com paz, que é um órgão ligado ao Ministério da Economia. Não foi uma lei complementar, o que novamente afronta a Constituição. Esse é o nosso segundo ponto. Terceiro ponto, na lei complementar 123 do Simples Nacional, ele veio dizer o seguinte, olha, você que é do Simples, você não pode se creditar. Então, empresas do lucro presumido e lucro real, elas podem se creditar do ICMS, débito e crédito, entendeu? O princípio da não cumulatividade, que é o que marca registrada do ICMS. Gente, o Simples Nacional não se acredita. Então, o que está esculpido na Constituição da não cumulatividade, no Simples Nacional não ocorre, porque ele não pode se creditar. Então, ele fica cheio o quê? De ICMS, no qual ele não pode fazer o quê? O débito e o crédito. Esse é o nosso terceiro ponto, o não creditamento, conforme Lei 123 de 2006. Quarto ponto, seguinte, o artigo 1º dessa lei, ela vem dizer o seguinte, olha, você que é do Simples Nacional, você vai fazer toda a sua tributação, vai fazer a sua arrecadação pela DAS, por uma guia única. Contudo, o que acontece? Se ele paga o DIFAL, o que é que ele vai ter? Uma nova guia. O que, novamente, afronta a Lei Complementar 123 de 2006 em relação ao artigo 1º, que diz que tem que ser uma única guia, e no DIFAL eu já estou até criando uma segunda guia ainda mais complexa. Beleza. Nosso quinto ponto. Tanto o ministro Lewandowski e também nós entendemos que nem ele diz o seguinte, olha, se eu estou pagando aqui o ICMS na DAS e também estou pagando o ICMS no DIFAL, o que está acontecendo? Amor, uma bitributação! Então, gente, esses foram os 5 pontos que nós elencamos durante todo o ano, dizendo, olha, é inconstitucional em relação ao Simples Nacional. Os que eu falei agora. No que tange ao lucro real e ao lucro presumido, o que nós entendemos? Que também é inconstitucional pelo princípio seguinte, não existe lei complementar que regulamente essa cobrança. Então, por não existir essa lei complementar, essas duas ações estão tramitando no STF. E detalhe, estão previstas para serem julgadas ainda esse ano, no ano de 2021. Porque se não tem uma lei complementar, aquelas leis que os estados criaram, efetuando a cobrança do DIFAL e ICMS, elas já nasceram mortas. Porque tem que ser uma lei complementar de âmbito nacional. E quando isso não acontece, sabe o que começa assim a generalizar em tudo? Guerra fiscal. E essa guerra fiscal, ela é totalmente deprimente, isso sim, porque vai gerar o quê? Várias e várias demandas perante o Poder Judiciário.
Então, isso que eu quero falar em relação ao lucro presumido, lucro real e também ao Simples Nacional, dizendo que o edital é totalmente constitucional essa cobrança. Eu vou falar aqui de mais duas decisões relevantes que foram proferidas no ano de 2020. A primeira refere-se aos créditos de propaganda e publicidade para PIS e COFINS. O que acontece? PIS e COFINS são contribuições que são calculadas sobre uma base de cálculo que é a receita da empresa, né? São receitas da produção, da empresa e tudo mais. Esse cálculo é feito para fins de PIS e COFINS. Porém, existe um direito no regime de não cumulatividade de PIS e COFINS, um direito ao creditamento para insumos. O conceito de insumos foi recentemente definido pelo STJ e tem o entendimento de que a gente precisa analisar a essencialidade de um determinado serviço ou produto para a empresa, para a gente saber se efetivamente vai dar um direito ao crédito ou não. A Mariana até falou sobre o creditamento de sacolas plásticas, e aqui a publicidade e propaganda ela também deve ser essencial para a produção da empresa, para o exercício da atividade empresarial. Nesse sentido, o CARF recentemente fixou um entendimento no sentido de que os gastos com publicidade e propaganda para empresas que, ainda que sejam varejistas, mas tenham como uma das atividades o serviço de uma publicidade e propaganda, ela pode se creditar sim de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Mas aí é bom lembrar esse detalhe de que a empresa, apesar, não é a atividade varejista que vai gerar o direito ao creditamento, mas sim a atividade de serviços de marketing e propaganda, que será considerada essencial para essa finalidade. A outra decisão que é importantíssima, porque muita gente tem receio em relação a isso, em relação ao crime do não recolhimento do ICMS declarado. Gente, o que acontece? Geralmente, o fisco ele vai atrás de contribuintes que não efetuaram o pagamento de pelo menos uns 3 meses de arrecadação de ICMS. Nesse caso específico que a gente colocou nessa retrospectiva, a empresa, o contribuinte, ele não tinha efetuado o pagamento de 3 meses, não necessariamente consecutivos, mas ele deixou de recolher aos cofres públicos o dinheiro que era referente ao ICMS para o Estado. O que aconteceu? O contribuinte foi autuado por uma infração penal. Por quê? Porque ele estaria se apropriando de dinheiro que não era dele, apropriação indébita de um dinheiro público. Mas, na verdade, a defesa foi no sentido de que era mero não pagamento, um mero inadimplemento de tributo, que isso não caracterizaria uma infração penal, mas apenas uma conduta atípica e que não poderia ser considerado um ilícito penal. Foi nesse sentido o entendimento do STJ, tá? Ele considerou que a figura do não pagamento de um ICMS, se não comprovado que houve uma fraude, que houve realmente a intenção, o dolo, né? O dolo de a pessoa querer sonegar, querer não pagar, isso não ficou caracterizado, então, portanto, era uma conduta atípica, um mero inadimplemento de tributo, e por isso o contribuinte foi absolvido nesse processo judicial. Gente, também trazendo para vocês na retrospectiva um julgado do STJ. Exclusão do ISS da base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição sobre o lucro líquido nas empresas do lucro presumido. Gente, empresa do lucro presumido, ela faz uma estimativa, certo? Do que vai entrar, no caso da receita bruta. E por essa estimativa, houve essa grande repercussão por causa de quê? Por causa daquele tema 69, te lembra? Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Que por causa disso começou a fazer o quê? Aquelas teses filhotes que a gente já conhece. Que no tributário é o que há, né? Justamente. Então, qual é o raciocínio, né? O ICMS, ele foi retirado da base de cálculo porque ele não faz parte da receita da empresa, né, Mariana? Então, a gente não considera receita, então ele tem que sair da base de cálculo. A mesma lógica para o ISS, gente. O ISS não vai ficar no caixa da empresa, ele passa para os cofres do município. Então, por esse raciocínio, a gente conseguiria fazer essa aplicação da mesma tese da exclusão do ICMS para o ISS, que seria maravilhoso, né? E esse tema ele foi afetado para o julgamento em recursos repetitivos
para julgamento ainda em 2020, porém, em 2020, infelizmente, nós sabemos que acabaram as sessões presenciais, suspenderam julgamentos, suspenderam tudo, e agora eles estão aguardando as sessões presenciais voltarem para eles poderem fazer esse julgamento. Ficou decidido dessa forma, mas está aí uma tese que você pode acompanhar e nada impede essa suspensão, nada impede que você já ofereça para uma empresa de lucro presumido e que eles já possam se utilizar aí e verificar a viabilidade de usar essa tese para fins de recuperação de créditos tributários. Eu sempre acho legal essas teses assim, filhotes, que a gente chama, né? Até mesmo de exclusão do ICMS, da base de cálculo da COFINS, que também está rolando até do ISS também, da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS da COFINS. Também está tramitando no STF, mas acho que começou o julgamento também ficou parado. Mas eu acho legal quando a gente fala assim que, gente, esses tributos, eles só estão, passeando pela contabilidade. A empresa não está lucrando com o ISS, também não está lucrando com o ICMS. Esse conceito de receita, né, Mariana? A gente tem muito essa preocupação de saber exatamente a definição de receita. É uma coisa que gera muitas controvérsias no tributário mesmo, como a gente falou aqui na retrospectiva. A gente tem teses que envolvem essa questão do conceito de insumo, conceito de receita, conceito de faturamento. São conceitos essenciais para quem atua na área tributária. Se você não entende, se você não sabe o que é receita, o que é faturamento, você não consegue nem pensar em teses tributárias, né? Não consegue nem entender, não consegue nem passar para o cliente e explicar para ele, porque ele não vai entender. Mas exclui por quê? Ele não vai entender. Porque existe uma definiçãozinha, ele precisa saber disso e você precisa estar por dentro desses temas também.